Uma excelente tarde de quinta-feira, meus caros colegas, meus caros alunos. Estamos aqui hoje para discutir os artigos números 67 ao 74 do Regimento Interno TRT1 e hoje o tema, a temática, ela vai abranger a aposentadoria dos magistrados. Não é? Então nós estamos ainda avançando no Regimento Interno TRT1 e respondendo uma das perguntas que estão sendo feitas frequentemente nas minhas páginas é se eu vou tratar de todos os artigos. Bom, estou aí avançando artigo por artigo, não é? Esses primeiros nós vamos tratar todos, mas vai chegar um momento em que nós teremos artigos não tão relevantes. Esses artigos nós vamos deixar de lado e vamos àqueles artigos mais relevantes para a sua prova, tá bom? A ideia é tratar de todos os artigos, mas se não houver tempo, vamos aos mais relevantes. Sem mais delongas, vamos então tratar dos artigos 67 ao 74 do Regimento Interno. Bom, o artigo 67 fala das modalidades de aposentadoria que estão contempladas no regimento. E são duas, né? A primeira modalidade é o que nós chamamos de aposentadoria compulsória, onde não há escolha do magistrado em não querer aposentar, uma vez que ela é obrigatória, ou temos também aquela aposentadoria ordinária, convencional, que é por tempo de serviço. Atingido um determinado tempo de serviço, se dará a aposentadoria. Não é? E o artigo 67 nos traz a informação que as normas, as regras de aposentadoria, sejam elas compulsória ou por tempo de serviço, irão obedecer às disposições legais específicas. Tudo bem? Bom, nós vamos agora para o artigo 68, onde nós temos uma modalidade de aposentadoria, que é a por invalidez. E essa aposentadoria por invalidez, quando que ela terá início? Então, primeira hipótese, a requerimento do magistrado. Então, houve um caso, uma situação de invalidez e houve um requerimento do próprio magistrado que seja aposentado por invalidez. Segunda hipótese, há um ato de ofício do presidente do TRT Primeira Região. Então, o presidente, através de um ato próprio, aposenta por invalidez determinado magistrado e também cumprindo uma decisão, uma deliberação do tribunal, né, do colegiado do tribunal. Então, temos três hipóteses de aposentadoria por invalidez: a requerimento do magistrado, por ato de ofício do presidente ou por cumprir uma decisão, uma deliberação do tribunal, certo? O artigo 69 fala um pouquinho sobre a questão da junta médica. Olha só, o magistrado que no curso ou durante 2 anos consecutivos ele se afasta por um total de 6 meses ou mais, e esse afastamento é decorrente de um tratamento de saúde, ele deve, portanto não é facultativo, ele tem que se submeter ao requerer uma nova licença para igual fim, dentro de 2 anos, a exame por junta médica. Então, a junta médica, a presença dessa junta médica nessa hipótese, terá um único objetivo: verificar se não trata-se de uma hipótese de aposentadoria por invalidez. Porque, veja, se durante 2 anos consecutivos ele se afastou por 6 meses ou mais, nós temos que ter um olhar melhor naquela situação. Tudo bem? Então, teremos o exame por junta médica para verificação de invalidez na divisão de saúde do tribunal. O artigo 70. Tratando-se de incapacidade mental, o presidente do tribunal ele vai nomear um curador ao paciente, que é um cuidador, uma pessoa que vai cuidar desse paciente, sem prejuízo da defesa que este queira oferecer pessoalmente ou por procurador que constituir. Bom, tratando-se de uma incapacidade mental, nós temos então agora incapacidade relativa, não é? Segundo o que dispõe o próprio Código Civil, o presidente do TRT primeiro pode nomear um curador ao paciente, mas isso não vai impedir que pessoalmente esse incapaz mentalmente possa apresentar defesa ou também por procurador, tá certo? Artigo 71.
O paciente, na hipótese do artigo anterior, que é o da incapacidade mental, deverá ser afastado desde logo do exercício do cargo até a decisão final da junta médica, justificadas as suas ausências no período, devendo ser concluído o processo no prazo de 60 dias. Então anote no seu caderninho qual que é o prazo para a conclusão do processo, tratando-se de magistrado com incapacidade mental. 60 dias. 72. A junta médica competente para proceder ao exame, no que se refere ao 69 e ao 70 deste regimento, por invalidez ou incapacidade mental, é a que o tribunal pleno constituir. Então, quem que é responsável por constituir essa junta médica? Tribunal pleno. Quantos médicos essa junta deverá conter? 3, sendo 2, no mínimo, do quadro do tribunal. Na hipótese de não contar o tribunal na ocasião com 2 médicos em exercício, o presidente há de referendo no tribunal pleno, portanto uma decisão colegiada, providenciará a indicação de médicos estranhos ao quadro para integrarem a junta. Tá? Então vamos lá. Comissão de junta médica, nós teremos aí 3 médicos, sendo 2 no mínimo do quadro do tribunal. Se não houver, o presidente, a partir de uma decisão do tribunal pleno, poderá indicar médicos que não sejam do quadro. Parágrafo 2º. Poderá ser nomeado médico assistente da junta médica aquele que o paciente ou sua família indicar. Talvez a família não confia, quer um parecer mais pessoal, então pode a família ou o paciente indicar um assistente a essa junta. Parágrafo 3º. A recusa do paciente a submeter-se à perícia médica permitirá o julgamento baseado em quaisquer outras provas. Tá? Então, não deixa de julgar, não deixa de continuar o processo. Então, vamos deixar de lado os fundamentos de uma perícia que não aconteceu e utilizaremos outras provas. 73. O tribunal pleno ou o presidente há de referêndum daquele, portanto, com decisão do tribunal, se for no caso do presidente, poderá determinar que a junta médica se desloque para o local onde se encontra o magistrado impossibilitado. Então, pensando no interesse do paciente, claro que poderá haver esse deslocamento da junta médica, respeitando a sua condição. Se o tribunal pleno concluir pela incapacidade do magistrado, ele comunica de forma imediata a decisão ao Poder Executivo, para que assim o Poder Executivo proceda da melhor maneira. Tudo bem, pessoal? Encerramos então o capítulo sobre a aposentadoria. Nessa semana do dia 15, semana que vem, terça-feira, nós finalizamos o curso das 120 questões comentadas e inéditas do Regimento e do Código de Ética. Veja que passou muito rápido, não é? Se você não adquiriu ainda, passa lá no site www.eleitoralcombruno.com.br e qualquer dúvida é só me procurar pelos e-mails e contatos que nós temos aqui. Tchau, tchau.